O Ministério Público denunciou Elizabeth Arrabaça pela morte da filha, Natália Garnica, no começo deste ano. Ela é acusada de feminicídio. Natália tinha 42 anos e morreu em 9 de fevereiro dentro de casa em Pontal. Inicialmente, a morte teria sido por causas naturais, mas a história começou a mudar no mês seguinte, quando Larissa Rodrigues, casada com o irmão dela, Luiz Antônio Garnica, morreu em Ribeirão Preto. Uma investigação da polícia apontou que Garnica e a mãe, Elizabeth Arrabaça, mataram Larissa por envenenamento. Diante disso, a polícia pediu a exumação dos corpos das duas mulheres. Os testes em laboratório apontaram a presença de veneno no corpo das vítimas, o popular chumbinho. Segundo o Ministério Público, no dia em que morreu, Natália estava com a mãe em casa e as duas discutiram porque Elizabeth não aprovava o relacionamento da filha. Nesse mesmo dia, Natália passou mal, mas a mãe não chamou o resgate. Ela ligou para os outros 2 filhos, Luiz e Viviane. Só quando eles chegaram até a casa é que a ambulância foi chamada. A vítima foi levada para a Santa Casa de Pontal e não resistiu. A investigação descobriu que um dia antes da morte de Natália, Elizabeth Arrabaça fez várias pesquisas no celular com os termos forma de intoxicação e veneno chumbinho. Dias depois do crime, ela também pesquisou se uma mãe teria direito à pensão em caso da morte de um filho e fez transferências bancárias da conta da filha para dela. Testemunhas contaram que Natália e Elizabeth tinham uma relação difícil, principalmente por questões financeiras. A mãe não queria que a filha casasse e tivesse filhos, possivelmente pelo risco de dividir os bens da família. Elizabeth é viciada em jogos e colecionava dívidas. Elizabeth Arrabaça está presa, assim como Luiz Antônio Garnica. O médico, porém, não foi indiciado no caso da morte da irmã. E a defesa de Elizabeth Arrabaça disse que a cliente sempre negou qualquer participação na morte da filha. Justiça que Luiz Antônio Garnica e Elizabeth Arrabaça sejam julgados pelo Tribunal do Júri. Foi o que adiantou hoje o promotor do caso. A previsão do Ministério Público é de que a Justiça receba o pedido até quinta. Este é o prazo do promotor Marcos Túlio Nicolino para apresentar as alegações finais da acusação. Segundo ele, não restam dúvidas de que Elizabeth Arrabaça e Luiz Antônio Garnica precisam ir a júri popular pela morte da professora Larissa Rodrigues. O Ministério Público entende que praticaram crimes dolosos contra a vida. Isso é de competência do Tribunal do Júri. Larissa tinha 32 anos e morreu no dia 22 de março de 2025. As investigações comprovaram um envenenamento por chumbinho. Luiz Antônio Garnica, marido de Larissa, e Elizabeth Arrabaça, a sogra, foram apontados como responsáveis em maio. Hoje, respondem por feminicídio triplamente qualificado. Contra ele pesa ainda a acusação de fraude processual. Segundo o Ministério Público, a motivação dos crimes foi financeira. Luiz não queria dividir os bens do casal ao se separar para ficar com a amante. Para tornar o plano possível, teria recebido a ajuda de Elizabeth. Segundo o promotor, mãe e filho planejaram o crime juntos, mas agiram de formas diferentes. A função de Elizabeth Arrabaça teria sido a de entregar o veneno à vítima. Já a de Luiz Antônio Garnica, alterar o cenário da morte para atrapalhar as investigações. Se julgados e condenados, os dois podem pegar mais de 30 anos de cadeia. Crime gravíssimo, crime envolvendo um contexto de violência doméstica, com extrema crueldade. Então, a responsabilização nesse caso tem que ser exemplar. A defesa de Elizabeth Arrabaça nega as acusações e diz que vai pedir na justiça para que ela não seja levada a júri. Não existe nenhuma prova cabal no sentido que a Elizabeth tenha ministrado o veneno, tá? Ou tenha de alguma forma participado com a morte da Larissa por N motivos. O próprio médico legista, ele deixou claro, e isso é fato, houve um envenenamento, tá? Mas pelo que ele traz para a gente de informação do período em que aconteceu a morte dela, e supostamente o período em que ela visitou a Larissa, a gente tem um grande lapso e que a defesa já bateu muito neste sentido que outras pessoas podem ter ido até o local. Já a defesa de Luiz Antônio Garnica afirma que ele é inocente, mas acusa a Elizabeth. A pronúncia da Elizabeth é mais do que certa, tendo em vista que ela foi a autora
desse feminicídio, está muito bem comprovado, inclusive pelo o interrogatório dela, que ela volta a assumir que deu cápsulas de omeprazol para a Larissa. No tocante ao Luiz, eu não tenho uma vírgula nesse processo, no sentido de o Luiz ter colaborado com a mãe dele, ter auxiliado, ou do Luiz ter conhecimento que a mãe faria aquilo e não teria impedido. Eu não tenho nenhum elemento que ele concorreu para esse feminicídio. Ainda segundo o Ministério Público, a previsão é que o caso seja julgado já no começo do ano que vem. Agora, no caso Natália, né, ela foi denunciada pelo Ministério Público como feminicídio triplamente qualificado e ela também aí foi denunciada por fraude processual. Segundo o Bruno Corrêa, advogado de defesa da Elizabeth Rabassa, ela ainda não está ciente desta denúncia e deve ficar sabendo apenas no dia 3, próxima segunda data em que o advogado vai encontrar com ela. Hoje a gente conversou com o Dr. Bruno e ele disse aí a respeito de como que a defesa da Elizabeth recebeu esta denúncia pelo Ministério Público. Vamos ver. E do prazo para o Ministério Público apresentar as suas últimas alegações no que diz respeito ao caso Larissa, depois inicia o prazo da defesa, né, antes de uma eventual sentença de pronúncia, e a gente tem o início de um novo processo que diz respeito ao caso Natália. Lembrando que a Elizabeth é primária, então um caso não pode sopesar outro caso, não pode ser utilizado, né, como base, porque enquanto não houver o trânsito em julgado, ou seja, uma sentença penal condenatória sem recurso com o trânsito em julgado, ele não pode ser utilizado como base, né? Então ela continua negando. A defesa acredita na versão dela porque existem muitos pontos falhos. Lembrando que em direito penal a gente tem que, compete à justiça, comprovar o fato, né? Para uma denúncia, o mero indício. Mas para uma condenação eu preciso da prova. E tanto no caso Larissa como no caso Natália, existem muitos pontos que fogem. Então existem muitas dúvidas para você conseguir ter a certeza que Elizabeth tenha praticado esse ou aquele fato. O papel da promotoria agora é apresentar essa denúncia e tentar uma sentença de pronúncia, né? Essa sentença de pronúncia levaria aí a Elizabeth a um julgamento pelo plenário, pelo júri popular. A defesa entende que há elementos em sentido diverso, né, onde ela não seria responsabilizada pela morte da filha. E aí, neste caso, ela não seria julgada, ela não iria sequer ao júri popular. O Ministério Público, novamente, ele traz a informação de dificuldades financeiras de Elizabeth e de vícios em jogos. Isso já está comprovado, tá? Inclusive na instrução processual do caso Larissa, seja documentalmente ou por testemunhas, que a Elizabeth não tinha nenhum tipo de vício em jogo, não existe nenhuma prova nesse sentido, pelo contrário, a prova ela é toda negativa, e também não existem dificuldades financeiras. O promotor alega que o que aconteceu, que após a morte da Natália, após o sepultamento, que foi no dia seguinte da morte, a Elizabeth teria saído do cemitério e ido direto para casa, a casa era alugada, né? Feito uma limpeza na casa e a imediata entrega, tentando dissimular qualquer prova que tem ali. Isso não procede, isso a defesa vai comprovar que isso não procede, isso não aconteceu, tá? Pelo contrário, ela esteve na frente da casa, nem ingressou nesse dia para pegar o carro dela e foi contratada uma profissional, uma doméstica, né, uma diarista, para fazer essa limpeza do imóvel que aconteceu mais de uma semana depois. Como o imóvel era alugado, não tinha por que ficar preservando a casa, ficar com a casa ali, né? Então, dias após, aproximadamente 15 ou 20 dias depois da morte da Natália, que a casa foi devolvida ao proprietário. Bom, a gente reforçar que existe o caso Natália, então, que a Elizabeth Rabassa, então, passa a responder a partir de agora na justiça, então, pelo triplo feminicídio, o feminicídio triplamente qualificado, além, claro, da fraude processual, além praticamente desses mesmos crimes aí que ela responde na justiça já pelo caso da Larissa. Inclusive, hoje é o último dia para que o Ministério Público de Ribeirão Preto apresente as declarações do caso Larissa, né? Aquela professora de Pilates aqui de Ribeirão Preto que morreu, ela era nora da Elizabeth. A partir de amanhã começa o prazo das defesas, né? Tanto da Elizabeth
Rabassa, como também do Luiz, do filho dela, os dois continuam presos. Os advogados de Luiz e Elizabeth vão ter 10 dias úteis, né? O prazo da defesa termina em 13 de novembro, e a gente reforça mais uma vez, né, que toda essa investigação aí sobre a morte da Natália, ela recomeçou, né, porque depois que a Larissa Rodrigues, né, que é nora da Elizabeth, ela morreu envenenada por chumbinho. A Larissa morreu um mês depois da Natália, e aí morreu por uma morte suspeita. A polícia civil achou muito estranho este caso, fez uma série de investigações, fez o exame que acabou comprovando que ela continha, né, traços de chumbinho, e aí depois começou a ouvir testemunhas, e testemunhas indicaram que a Elizabeth Rabassa teria procurado uma amiga querendo saber a respeito deste veneno. E aí então, na análise feita aí em computador, celular, identificou também que a Elizabeth Rabassa havia buscado sobre este veneno, informações, onde poderia comprar por essa análise, né, técnica nos celulares e também em computadores, tendo a certeza que ela tinha algum tipo de envolvimento no caso Larissa. E aí depois foi levantada a suspeita do caso Natália, né, a filha da Elizabeth Rabassa. E aí foi necessário fazer a exumação do corpo da Natália, já que ela havia morrido lá no início deste ano, e aí, pouco mais de um mês depois da exumação, dessa análise que foi feita pela polícia científica, foi possível comprovar que ela havia morrido também. Ela tinha traços aí deste mesmo veneno, o chumbinho. Portanto, Elizabeth Rabassa passa a responder, ter mais uma acusação na justiça a partir de agora, também de forma oficial, por causa da morte da filha Natália, né? E existe essa suspeita dessa ligação destas duas mortes. Existia também a suspeita de outras mortes ainda que estão em investigação, que podem também estarem essas mortes relacionadas a Elizabeth Rabassa. Existia também a suspeita de que ela também teria envenenado a cachorrinha, mas não foi possível confirmar isso. Estudante Letícia Laurindo Camilo, de 26 anos, amante do médico que a gente vê aí nas imagens, do Luiz Garnica, acusado de matar a esposa, ela é investigada pelo crime de falsidade ideológica. Durante uma das audiências que dão início aos trâmites para o julgamento do homicídio, quando questionada pelo juiz, Letícia negou ter união estável com Luiz. No entanto, o magistrado foi informado de que ela enviou à penitenciária, onde o médico está detido, um documento que atesta a estabilidade do relacionamento com ele. De testemunha à investigada. A reportagem mostra quais outros papéis Letícia ocupou ao longo de toda a trama que tirou a vida da professora de Pilates, Larissa, em março deste ano, em Ribeirão Preto. Acompanhe. Em comum com o casal até então, apenas a academia de musculação que frequentavam. Foi lá que Letícia Laurindo Camilo, de 26 anos, conheceu o médico Luiz Antônio Garnica, de 39 anos, e a esposa dele, a professora de Pilates Larissa Rodrigues, de 37. No entanto, foi pelas portas do consultório do próprio médico que Letícia entrou de fato na vida do casal, como contou essa terapeuta, ex-aluna e amiga pessoal de Larissa há mais de uma década. Essa menina, ela postou ela treinando e marcou, assim, ele como médico, né, tipo assim, é o meu médico, graças ao meu médico, alguma coisa assim. E aí eu comentei com ela, falei, nossa, quem é, né, a paciente dele, né? Aí ela pegou e falou assim, menina, essa menina me faz passar uma raiva, não sei o que, ela já tá muito desconfiada dessa pessoa, dessa moça, né, que treinava na mesma academia que eles, e que ele consultou, fez a consulta para ela e pro namorado de graça, porque tadinho, eles não tinham condições, né, de pagar uma consulta, então ele fez de graça, porque ficou com dó. Foi o que ele falou para ela, né. As interações entre Letícia e Luiz se intensificaram, principalmente nas redes sociais, mas segundo a amiga, também fora da internet. A proximidade do médico com a suposta paciente e o namorado dela já levantavam suspeitas. E de acordo com a terapeuta, Larissa desconfiava do marido desde novembro do ano passado. Ela sentia que ali tinha alguma coisa meio estranha, né? Mas até então ela não tinha descoberto se tinha alguma coisa realmente, mas ela sentia ciúme, sentia que tinha alguma coisa, né? Mas ele fingia que nada estava acontecendo, né?
Mais detalhes de como o relacionamento extraconjugal começou foram compartilhados por Luiz enquanto ele era interrogado pela justiça no início do mês. E a Letícia, o senhor ajudava mensalmente? Sim, eu sempre. Sim, quando eu ajudava ela com uma parte do aluguel, né, do apartamento dela, em torno de R$1.200, né? E como todo homem, né, quando tá com alguma pessoa, de vez em quando eu dava um presente para ela, às vezes comprava uma calça, já tinha dado um perfume para ela, mas isso é coisa comum que qualquer homem faria para uma mulher. E R$1.200 você dava mensalmente para ela pagar aluguel, isso? Bancava o aluguel dela? Não, o aluguel dela é mais caro, acho que é R$2.500, era uma parte do aluguel, senhor. Eu não vou saber te falar, porque eu nunca perguntei para ela exato o valor do aluguel, né? Eu falava para ela que eu ia dar essa ajuda para ela não me pedia, eu dava de livre e espontânea vontade, né, até para ajudar ela, porque eu sabia que ela tinha dificuldade, assim, ela tinha perdido o pai dela, teve que largar a faculdade, ela trabalhava vendendo doce, cuidando de cachorro, cuidando de criança, para ela poder ter o dinheirinho dela. Ah, e a ajuda do senhor era de R$1.200 ao mês para ela, para a Letícia. Aproximadamente isso, e às vezes eu levava ela para jantar, né, eventualmente, a gente saía e dava algum presente para ela, mas isso é comum, não faria isso só para ela, eu faria isso para minha esposa, para qualquer pessoa. Para a Polícia Civil e para o Ministério Público, o relacionamento extraconjugal entre o médico e Letícia está entre os motivos que levaram mãe e filho, Luiz e a aposentada Elizabeth Rabassa, de 68 anos, a matar a esposa dele. Na manhã do dia 22 de março, Larissa foi encontrada pelo marido já sem vida no chão do banheiro do apartamento do casal, na zona sul de Ribeirão Preto. A polícia descobriu por meio de mensagens recuperadas dos celulares dos envolvidos que, para evitar que a indecisão entre o casamento e o namoro levasse a amante a terminar o relacionamento, aos poucos, Luiz inseria Letícia na família. No dia 13 de março, ele pede à amante: "Me manda uma foto nossa, vou mostrar para minha mãe." Minutos depois, ele confidencia a ela uma conversa que teve com Elizabeth. "Falei que parei de seguir você", se referindo a uma rede social, "e que você chorou muito." Ela pediu para ter paciência. Para a polícia, esse trecho evidencia a participação de Elizabeth no crime. A aposentada tinha se encarregado de resolver o problema matrimonial do filho e possivelmente já estava trabalhando no plano que tirou a vida de Larissa. Inclusive, foi nesse mesmo mês que ela pesquisou pela segunda vez no ano por chumbinho, veneno que matou Larissa. Luiz nega que o episódio representasse parte de qualquer plano para tirar a vida da esposa. Elizabeth foi interrogada nas mesmas condições do filho e, quando questionada sobre esse aspecto, alegou não se lembrar. Tem uma mensagem trocada entre o Luiz e a Letícia e dá a entender ali nessa mensagem que a senhora está ao lado. E o Luiz fala para Letícia, que a senhora está dizendo para ela, Letícia, ter paciência que tudo ia se resolver. É verdade isso? Não. Não? Não, eu não lembro disso. Tá, então a senhora está contrariando. A senhora não se recorda disso? Não. Luiz estava com Letícia na noite anterior à morte da esposa. O casal foi flagrado na fila do cinema em um shopping da cidade. E, embora parecesse bem, mais tarde naquela ocasião, o médico teria decidido romper o relacionamento extraconjugal, como declarou em audiência. No entanto, é Letícia a primeira pessoa a quem Luiz comunica o falecimento de Larissa. Se o senhor não tinha intenção de reatar, o senhor não tinha condições não queria dar sequência ao relacionamento com a Letícia, se o senhor queria dar sequência ao relacionamento com a sua esposa, qual a necessidade de responder às mensagens da Letícia naquele momento que o senhor estava, que era um momento delicadíssimo, que o senhor estava reanimando a sua mulher? Isso, eu já tinha tentado a reanimação dela, eu já sabia que ela estava morta, eu queria tentar de novo. Só que existe uma coisa, meu senhor, que se chama respeito pela pessoa. E eu estava com ela há mais de um ano, e o mínimo que eu podia fazer, vendo ela mandar aquelas mensagens, depois de tudo, era falar para ela o que tinha acontecido. Isso é uma coisa minha, pode não ser uma coisa de outras pessoas, mas eu respeito todo mundo por igual. Não importa se é a Letícia, se é o porteiro, se é o faxineiro. Se qualquer pessoa estivesse me mandando mensagem, eu teria respeito, que é o mínimo que eu tenho que fazer pelas pessoas, de responder.
Certo. O senhor falou em respeito. O senhor acha que o senhor tinha respeito pela sua mulher tendo uma amante? Eu acho, e eu ainda respeito a minha esposa, como ela me respeita também. Sim, ainda respeito ela, respeito a família dela, e o que eu mais quero, meu senhor, é que quem fez pague por isso, né? Que no caso, tudo indica foi minha própria mãe que matou minha esposa, e não é por ser minha mãe, por ter me criado, por ter me gerado, que ela não deve pagar pelo que ela fez. As mensagens trocadas entre Luiz e Letícia atestam a urgência do casal em assumir o namoro, o que se concretiza cerca de 20 dias após a morte da esposa do médico, em um almoço de família. Nós fomos numa padaria e tinha self-service assim, fomos comer. Aí eu tinha curiosidade de conhecer essa moça, porque eu queria saber quem que era ela. E aí eu falei para ele, ele podia ligar para ela e ir lá para mim, que eu queria ver ela, quem era ela. Aí ela foi. De táxi e depois foi embora. Mãe e filho foram presos no início de maio. Eles são acusados de feminicídio qualificado. E Luiz responde também por fraude processual, porque o Ministério Público entendeu que ele alterou a cena do crime. Mesmo com toda a repercussão da morte de Larissa e com Luiz preso, o relacionamento entre o médico e a amante parece continuar. Enquanto estava detido na cadeia de Santa Rosa de Viterbo, Luiz chegou a receber a visita de Letícia. E há cerca de um mês, já com um companheiro na penitenciária de Serra Azul, a mulher enviou uma declaração à unidade dizendo que os dois vivem juntos há mais de 6 meses. A Record teve acesso ao documento que é exigido pelo sistema carcerário para que Letícia possa visitar Luiz regularmente. Durante uma das audiências do caso, quando questionada pelo juiz, ela negou ter união estável com o médico. No entanto, o magistrado foi informado da declaração e exigiu que ela seja investigada por falsidade ideológica. Eu preferia muito mais ter morrido naquela noite do que estar aqui preso, sofrendo o que eu estou sofrendo, sabendo que eu perdi minha mãe, que ela fez isso comigo, perdi minha irmã, que eu amo muito, e perdi a mulher que eu amo e que eu sempre vou amar minha vida inteira. Eu posso ter desrespeitado ela sim, de ter traído ela sim, mas eu me arrependo pro resto da minha vida de ter traído ela um dia. Se arrepende, mas continua com a amante, né? Inclusive, que é a visita dela na penitenciária. Vocês viram aí que o juiz pergunta pro Luiz se ele dava dinheiro, alguma coisa, e ele diz que ajudava ela a pagar o aluguel do apartamento, que comprava uma calça, dava algum presente, como todo homem, ele disse. Normal se o senhor não fosse casado, né, Luiz? Porque a Larissa tinha dificuldade financeira. Vocês não sabem, mas ela contou para algumas amigas que ela pedia para viajar nas férias com o Luiz e o Luiz falava que não tinha dinheiro. Ela precisava trocar os pneus do carro dela e ela contava isso para as amigas e o Luiz falava para não trocar porque ele estava sem dinheiro. Enquanto isso, ele estava dando dinheiro para a amante, dando uma calça, um presente, porque é normal de um homem. Não, não é normal. Porque a Larissa não podia gastar o dinheiro enquanto você gastava com a amante. Aliás, pedia dinheiro para o pai, né? Porque a polícia comprovou através de mensagens que ele não conseguia pagar o cartão e foi lá, pediu para Elizabeth e pedir para o pai dele dinheiro para ele conseguir pagar o cartão, porque ele estava dando dinheiro para a amante. Estava saindo, passeando, ia no shopping, o dia que a Larissa foi encontrada morta, passou a noite com a amante, pediu comida no apartamento dela, para isso ele tinha dinheiro. Nós entramos em contato com o advogado de Letícia, mas ainda não tivemos retorno.